Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom poder estar mais uma vez com você, trazendo uma palavra de Deus, trazendo o alimento que nós precisamos. Hoje é quarta-feira e nós temos esse encontro marcado com a palavra de Deus. Você, homem, segundo a palavra de Deus, que faz parte desse projeto, se não faz ainda, entre em contato conosco para que você venha participar do nosso grupo no WhatsApp. Está sendo sempre ministrado. Nós estamos sempre trazendo uma palavra rema, uma palavra que vem do céu, uma palavra que vai te instruir qual o caminho que você tem que andar. E hoje, Deus já me deu uma palavra maravilhosa, uma palavra que vai te confrontar muito e vai fazer você pensar desde a sua infância quem você tem sido, quem você escolheu ser, aonde você vai chegar da maneira que você tem vivido. E por isso eu quero que você preste bastante atenção e reflita em tudo aquilo que nós vamos falar aqui. E para iniciar, como a gente sempre começa, pega a sua Bíblia aí, vamos comigo navegar pela palavra de Deus, que somente ela é libertadora, transformadora, e por isso nós nos baseamos sempre naquilo que Deus tem deixado para nós. Então pega a sua Bíblia, vamos ler comigo. A palavra de hoje nós vamos falar de 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1. Então me acompanhe aí na leitura. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Essa é a palavra do Senhor, muito forte, né, meus irmãos? E aí eu pergunto para você, você tem se colocado como um filho de Deus? Você sabe o que é ser filho de Deus? Nós sabemos que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos colocados aqui como criaturas de Deus. Ser filhos de Deus não é uma escolha de Deus para com você, é uma escolha sua para com Deus. Você tem que decidir ser filho. Você vai passar a ser filho de Deus. Você é criatura, todos são criaturas. Todos que você conhece são criaturas. E no início da vida, nós temos, na verdade, uma criação incumbida aos nossos pais. Que os nossos pais, os nossos tutores, são os responsáveis de nos formar enquanto cidadão, enquanto cristão, né? São responsáveis de nos formar da maneira que nós somos. Então, os nossos pais, eles desenvolvem certas coisas em nós que muitas vezes esses pais, eles nem sabem que os princípios que eles estão exercendo são princípios bíblicos. Porque muita gente não tem conhecimento da Bíblia, muita gente não tem conhecimento do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia traz como responsabilidade dos pais. Mas nós vemos aqui, eu separei algumas situações que eu tenho certeza que você vai se identificar dentro delas. Seus pais com certeza cobravam alguns comportamentos, né? Alguns comportamentos que você tinha na sua infância, na sua juventude.
E aí os seus pais te cobravam da seguinte forma: para que você pudesse sempre estar compartilhando as suas dificuldades com eles, para que você pudesse ter diálogo, sempre conversando, falando aquilo que estava difícil, aquilo que você não conseguia desenvolver. Também para que você sempre respeitasse o espaço de outras pessoas, respeitasse o espaço dos coleguinhas na escola, respeitasse o espaço de todos aqueles que você convivia no seu dia a dia. Também meio que obrigava em algumas situações, mas também fazia com que você sempre respeitasse e executasse atividades domésticas, como por exemplo lavar a louça, deixar as suas coisas organizadas. Isso era algo comum na sua vida, com certeza. Além disso, que você tivesse sempre boas notas na escola. Além disso ainda, que você fizesse sempre escolhas boas. Deixava com que você tivesse suas escolhas. Decidisse que roupa que você ia usar, o que você gostaria de comer, aonde você gostaria de ir, quais seriam os seus hobbies. Seus pais deixaram que você escolhesse determinadas coisas. E ainda te incentivaram a acreditar nas pessoas, para que você pudesse estar convivendo em sociedade e acreditando naqueles que estão próximos de você. Será que tudo isso tem alguma ligação com a palavra de Deus? Será que tudo isso tem alguma ocasião relacionada à formação da sua identidade cristã? Já parou para pensar que tudo isso pode ter sido algo instruído por Deus para com seus pais e muitas vezes sem eles saberem que isso estava acontecendo, sem muitas vezes eles saberem que a Bíblia nos trazia tudo isso? A Bíblia é muito clara, ela fala para nós em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Então os seus pais fizeram exatamente isso com você. Eles foram pais. Pais instruem o caminho em que os filhos devem andar. E quando velho, quando a Bíblia fala quando velho, é quando houver um entendimento. Então nós entendemos que a criança, a partir dos 12, 13 anos de idade, ela passa a ter um entendimento daquilo que é certo e errado, daquilo que ela deve fazer, daquilo que ela deve seguir. Então, neste momento, inclusive as igrejas já aceitam aí o entendimento da questão do batismo. Nesse momento, a criança ela já pode se batizar, porque ela já sabe o que é certo e errado. Ela já consegue ter a noção daquilo que é pecado, daquilo que ela tem que se remir, daquilo que ela tem que deixar para trás, para que ela possa ter uma vida com Cristo diferente. Então, a gente consegue entender aqui que os pais nos ensinam até os 12, 13 anos de idade aquilo que é certo e errado para que possamos viver em sociedade. Pois o viver em sociedade é a construção da palavra de Deus. Porque quando cumprimos o viver em sociedade, cumprimos a palavra de Deus na sua íntegra. Porque a própria lei, ela é constituída diante daquilo que Deus veio escrevendo desde a fundação do mundo. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa questão legal de não matar outra pessoa, isso foi instituído, foi entregue para Noé, lá no início, que aquele que derrubar o sangue de uma pessoa também será ferido da mesma forma. Então ali estava sendo instituída a pena referente ao homicídio. Então nós entendemos que a sociedade ela é constituída sim pela palavra de Deus. E neste momento, seus pais estão fazendo com que você cumpra a palavra de Deus, que você entenda tudo isso. Mas não para aí. Vem a juventude e você precisa de muito mais coisa para que você possa continuar a sua caminhada. E aí é o momento de você fazer a escolha. Vou deixar de ser criatura, vou deixar de ser filhos dos meus pais carnais e vou passar nesse momento a ser filho de Deus. Então é aí que você precisa decidir. E ser filho de Deus, até inclusive um título que eu poderia dar para esta palavra, é ser filho de Deus, afastando-me do pecado. Porque o pecado faz com que você saia da presença do Senhor. E o pecado faz com que você deixe de ser filho de Deus. Porque o pecado, ele está entranhado de certa forma que você não consegue viver aquilo que Deus tem para você. Então o pecado não deixa você reconhecer Deus na sua vida. O pecado não deixa você viver aquilo que Deus quer de você. O pecado não deixa com que você cumpra a vontade de Deus em você e no seu redor.
Então você precisa entender aquilo que os seus pais ensinaram, qual é o propósito que aquilo quer provocar em sua vida para uma vivência com Deus. Então eu separei aqui e você vai entender. Quando seus pais cobravam você referente a você compartilhar as suas dificuldades, eles estavam promovendo em você uma sensibilidade para falar e ouvir. Por quê? Porque quando você falava das suas dificuldades, seus pais te instruíam da maneira que você precisava caminhar. E essa sensibilidade foi desenvolvida e você hoje pode falar para Deus das suas dificuldades. E você tem como ouvir a Deus das instruções que Ele tem para você. E o seu ouvido, os seus olhos têm que estar atento. Porque a gente também ouve com os olhos, porque Deus nos mostra aquilo que Ele está falando. Ou Ele fala para a gente nos nossos ouvidos, ou Ele mostra em sonhos, ou Ele mostra nos acontecimentos do dia a dia. E aí você precisa estar sensível para isso. Então aquela formação dos seus pais, de que você pudesse se abrir e você se tornasse uma pessoa sensível a falar e ouvir, é algo que você tem que praticar com Deus. Nesse momento você precisa estar diretamente conectado com Ele e ter essa sensibilidade de poder falar a Ele tudo aquilo que é necessário. Ele é a única pessoa que pode ouvir aquilo que está acontecendo dentro de você. Ele é a única pessoa que vai te dar a instrução para que você possa seguir uma vida saudável. E aí nós continuamos quando seus pais falavam para você respeitar o espaço das outras pessoas, eles estavam aplicando em você o amor ao próximo. Assim como Jesus nos ensinou que nós devemos amar aos outros acima de você mesmo, acima de nós mesmos. Neste momento, seus pais estavam ensinando a você como você amar as outras pessoas, como você respeitar o espaço dela. Só respeita o espaço de outro quem ama verdadeiramente. Só respeita o espaço de outro quem quer bem a pessoa. Não importa se essa pessoa em alguns momentos te tira do sério. Não importa se em algum momento essa pessoa faz você pensar coisas que você não deveria. Você, neste momento, você tem que amar essa pessoa, seja qual for a circunstância, instruí-la e estar com ela para que ela possa entender aquilo que é o propósito de Deus. Mostrar para ela aquilo que Deus olha para ela e tem para ela adiante da sua vida. Você é exemplo. Você vai se tornar exemplo amando o seu próximo. Em quem entrega amor, só pode receber amor. Não tem como receber outra coisa. Então, se você quer ser amado, ame primeiro. Ame o seu próximo, ame os seus familiares, ame quem está ao seu lado, porque é assim que você vai receber amor de volta. E aí nós continuamos quando os seus pais falavam para você ajudar a organizar a casa, ter boas notas. Ele estava te ensinando a ter disciplina. A disciplina, ela é muito importante para com Deus. Para que você consiga ser filho de Deus, ter uma intimidade com Deus, a disciplina ela se faz muito importante e necessária. Porque você vai precisar da busca, do conhecimento da palavra, você vai precisar ler, você vai precisar estar conectado com Deus. E isso demanda uma disciplina grande, demanda tempo, demanda vontade. Então essa disciplina vem à tona. Muitas vezes nós nos pegamos, até às vezes pela preguiça, pelo cansaço, pela dificuldade do nosso dia a dia e acabamos não conseguindo ter disciplina no nosso momento com Deus. Mas é só assim que você vai passar a ter intimidade de pai e filho. É somente dessa forma que você vai conseguir estar próximo de Deus para que você possa ouvir a voz dele. Então tenha disciplina. Seus pais já te ensinaram desde o início a disciplina. Quando eles falavam para você que vocês deveriam reconhecer os seus erros eles deveriam ser reconhecidos, eles estavam te ensinando a se arrepender. O arrependimento vai levar você à coisa mais linda que existe, que é o perdão. Porque o perdão já nos foi dado lá na cruz. Nós já estamos perdoados. Cabe agora a nós enxergarmos isso, nos arrepender, receber o perdão de Cristo, para que a gente possa cada vez mais estar próximos de Deus, cada vez mais estar diante do Senhor, porque ninguém consegue entrar diante do Senhor de forma suja, de forma impura. Você precisa sim, em primeiro lugar, se arrepender, para que daí você possa ter intimidade. Sem o arrependimento não há intimidade. Sem o arrependimento não há presença de Deus em sua vida.
E aí os seus pais também te ensinaram a fazer as suas próprias escolhas. E ali eles estavam ensinando você a fazer as escolhas certas para a vida. Por quê? Quando você tomava alguma decisão em que os seus pais viam que não era correta, eles te corrigiam, eles te acertavam, olha, não vai por esse caminho, este caminho vai te levar a um resultado ruim. Segue por outro caminho, segue a minha experiência, anda pelos caminhos certos. E muitas vezes eles não sabiam que eles estavam instruindo você até para andar pelos caminhos do Senhor. Diferente daquele que já nasce numa família cristã, que tem todos os ensinamentos desde pequeno. Muitas pessoas não têm essa oportunidade, não têm esse privilégio de crescer numa família assim. Mas você tem o privilégio de poder escolher e poder fazer as escolhas certas. Fazer a escolha de seguir o certo, de seguir a Cristo, de viver uma vida diferente com Deus. Você tem o direito dessa escolha. Cabe a você escolher e viver aquilo que está preparado para você. E aí, por fim, nossos pais nos ensinavam a acreditar nas pessoas. Nossos pais ali naquele momento estavam nos ensinando a ter positividade. A positividade, ela vai sempre te colocar em altos lugares. Ela vai te colocar sempre com um espírito renovado. A positividade vai sempre te trazer um espírito novo. A positividade, ela sempre vai te colocar em conexão com o Pai, sim. Porque uma pessoa negativa, uma pessoa que não pensa com positividade, não pode estar diante de Deus. Porque uma pessoa negativa, ela já espera o pior das situações. E você não pode ser assim, esperar o pior das situações. Você tem que sempre esperar o melhor, mas trabalhar para que o melhor aconteça. Porque se você simplesmente esperar o melhor e não fazer nada para que o melhor aconteça, é óbvio que o melhor não vai acontecer. Então, Deus te dá a oportunidade para fazer o melhor todos os dias. Então, nesse momento, seus pais te ensinam a positividade. E aí, diante de tudo isso que você já aprendeu desde criança, eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida com Deus? Você tem vivido tudo isso com Deus? Tudo que você tem aprendido desde criança? Será que você tem se atentado que Deus tem te ensinado desde criança como é viver com Ele? Como é se afastar dos pecados? Porque tudo que nós falamos aqui são coisas que você tem que viver e para não pecar. Porque se você viver desta forma, você não vai pecar. Você vai olhar para as situações de forma diferente. Você vai olhar para a situação com o olhar dos céus. Você vai olhar para a situação com o olhar de Cristo. E aí, quando você passa a viver tudo isso, você caminha por todos os lugares desta forma, você só se alimenta de coisas boas. E aí eu quero perguntar para você, homem, o que você tem se alimentado quando a sua esposa não está próximo de você? O que você tem visto, o que você tem colocado no seu coração? Lembre-se, a sua esposa pode não estar perto de você e você pode estar aí se envolvendo ao seu lado emocional com coisas que são banais e coisas proibidas para nós cristãos. Coisas que são do inferno, mas tem um que nunca deixa de ver, que sempre está com você onde quer que você esteja, em qualquer lugar, em qualquer situação, que é o seu Pai, que é o seu Criador. Ele está com você a todo momento. Então não adianta você achar que você está escondendo alguma coisa, olhando pornografia, pensando em coisas incorretas, pensando em outras mulheres, traindo a sua esposa em pensamento, ou qualquer outra coisa que venha a banalizar a sua vida como homem nessa terra, porque Deus está vendo tudo isso. Deus sonda o seu coração. Deus sabe o que está guardado dentro de você. Então de nada adianta você achar que você está fazendo as coisas escondidas, porque você não está. Não tem como esconder nada do nosso Senhor. O nosso Senhor tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Então, pare de viver essa vida, de mentira que o inferno tem colocado na sua cabeça. Pare de viver essa vida que o diabo está falando nos seus ouvidos, que isso não tem problema. É só um negocinho de nada. Pare e pense, não há pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado vem do inferno. E você pertence a Deus ou pertence ao inferno? Essa é a maior pergunta que tem que ser respondida. Da onde você veio e para onde você vai? Que lugar você pertence? Você pertence a Deus, assim como nós ouvimos aqui na palavra hoje? Você pertence a Deus ou você pertence ao diabo? Você é filho de Deus
ou você é filho do diabo? Essa é uma escolha sua. É você que vai decidir na sua vida da onde você veio e para onde você vai. Eu tenho tentado todos os dias tenho feito o meu melhor para me tornar sempre filho de Deus, para que eu não saia da presença dele e para que eu possa, acima de tudo, ter a certeza para onde eu vou. Nós nunca vamos conseguir ter essa certeza 100%, pois a gente só vai saber no dia final. No dia em que Cristo vai vir e nós vamos, como diz a palavra, olhar para Cristo e reconhecer a nossa própria face em Cristo. Mas será que você vai reconhecer a sua face em Cristo? Será que você vai reconhecer a face de Cristo em você? Responda para você mesmo se você está preparado para reconhecer dessa forma. Então, se você tem se alimentado de coisas podres, de coisas que são aqui dessa terra, pare e pense. Sim, você está aqui nessa terra e precisa continuar vivendo, mas você não precisa guardar no seu coração aquilo que é dessa terra, porque dessa terra você não vai levar nada. E detalhe, aquilo que você tem se alimentado pode fazer com que você permaneça aqui nessa terra, que você não vá para o lugar onde você deva ir, que é o céu, para onde você foi feito, que você foi feito para ser eterno, assim como nós já falamos em outras palavras, que a eternidade pode ser sua novamente, mas você tem que conquistar ela. E aí eu pergunto para você, andando e se alimentando com as coisas erradas, você consegue ser filho de Deus? Consegue estar debaixo da vontade dele? Será que Deus consegue colocar em você a vida que ele tem para você? Porque ele já escreveu tudo aquilo que tem para você. Já está no livro da vida. O livro da vida está pronto. Só falta saber se você está pronto para receber aquilo que Deus tem para você. Quando você vai passar a viver os propósitos de Deus na sua vida? Acabou o tempo. Tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, questão de pandemia, questão de coronavírus, nada disso é simplesmente um vírus, tudo isso é cumprimento da palavra, meu irmão. Tudo isso é cumprimento daquilo que Deus já havia deixado para nós. E você está aí perdendo tempo. Até quando você vai perder tempo? Quando você vai entender que Deus tem algo novo para você, que Deus tem vida nova para você, que Deus tem algo para levar você para o melhor lugar que pode existir em qualquer lugar do mundo? Você pertence ao céu, então vá de encontro ao céu, busque isso. Seja filho, seja servo, seja dependente de Deus, seja exemplo por onde você passar. Porque sendo exemplo por onde você passar, você vai estar fazendo com que outras pessoas também queiram viver igual a você. E você tem sido exemplo do quê? Você tem feito com que as pessoas queiram viver o quê? Festinha? Bebida? Mulher que não seja sua esposa, né? Traição, coisas erradas, fornicação, coisas da carne. O que você tem feito com que as pessoas olhem para você e falem assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser um homem de honra, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem que espelha a face de Jesus, eu quero ser um homem que, acima de tudo, honra a Deus. Será que você tem conseguido ouvir isso das pessoas? Isso cabe a você avaliar e mudar para que você possa ouvir. Faça com que o seu sangue seja não mais o sangue seu carnal, mas e sim o sangue de Jesus, que desceu pela cruz e hoje foi dado por você. Faça com que o seu sangue seja o sangue de Cristo. Faça com que o seu sangue seja puro. Faça com que o seu sangue seja eterno. Não faça coisas que vão atrapalhar a sua vida espiritual. A sua vida carnal não pode atrapalhar a sua vida espiritual. E dessa forma você vai refletir a imagem de Cristo por onde quer que você passar. Meu irmão, eu quero deixar para você uma palavra a mais aqui de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que resume exatamente aquilo que você precisa pensar e viver. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte para nós, meu irmão: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno louvor, pense nessas coisas. Qualquer outra coisa que fugir disso é lixo, não pertence a você, não deve estar na sua mente, não deve estar na sua vida, não deve estar no seu corpo.
tudo aquilo que desviar você desta palavra não vem de Deus, vem do inferno. Então atente os seus ouvidos àquilo que você tem ouvido. Quem está falando para você o que você deve fazer? Pessoas que estão falando coisas que não devem, afaste-se delas, entendeu? Porque essas pessoas vão te levar ao lugar incorreto. Afaste de tudo aquilo que está te levando para os maus caminhos e venha para o caminho único e perfeito que você pode viver, que é o caminho de Cristo, é o caminho de Deus. Esse é o único caminho que nos interessa. Você deve estar sentindo aí em alguns momentos um vazio muito grande, que você para e parece que nada preenche aquilo que você está sentindo. Nada traz para você um completar de vida que te deixa feliz. Em alguns momentos, se você se pega aí em situação de você estar triste, de você estar pensativo, se a vida está valendo a pena, de você pensar aonde eu vou, para onde eu vou, o que eu vou fazer, porque a minha vida não tem mais sentido. Só tem uma coisa que vai preencher a sua vida, é a presença de Cristo, meu irmão. Essa é a única situação que vai tirar toda essa angústia do seu coração, que vai tirar toda essa preocupação, todo esse sentimento ruim que você pode estar sentindo e que você vai, dali em diante, olhar para todas as situações e vai entender, assim como eu entendi quando eu conheci Cristo, nada mais me falta. Nada desse mundo pode me preencher, pois eu já tenho tudo. Eu tenho tudo que eu precisava ter. Eu achei aquilo que me preenche. E que dó, por que eu não conheci antes? Como eu queria ter conhecido antes? Como eu queria ter ouvido isso antes de alguém? Mas você tem a oportunidade hoje de conhecer. Você tem a oportunidade hoje de passar a andar de uma forma diferente. Você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus. É uma escolha sua. Se afaste do pecado para que você possa ser filho de Deus. É a sua decisão. Ele está pronto para ser o seu pai. Ele te criou e agora ele quer ser o seu pai. E se você quer ter um pai que é o maior de todos, um pai celestial, é só tomar a decisão. Vem para ele e se torne filho de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero que essa palavra entre no seu coração. Corte tudo aquilo que estiver de ruim no seu coração e tire toda a maldade que foi colocada pelo mundo, pelo inferno e pelas pessoas que são usadas pelo inferno na sua vida. Que a partir de agora você tenha entendimento daquilo que é santo e que você queira se aproximar somente das coisas de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Pai, obrigado por essa palavra, Pai querido. Que o Senhor possa estar nesse momento fazendo transformação na vida dos seus filhos, Pai. Sim, seus filhos, porque Ele está tomando a decisão de ser filho do Senhor. E que a partir de agora, assim como um pai que faz aqui de forma carnal, que o Senhor possa abraçar essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar com ela e que ela possa sentir a Tua presença, Senhor. Através do Espírito Santo, o Senhor possa estar impactando a vida dela e que ela possa simplesmente derramar as lágrimas, Pai, porque sabe que o Senhor está ali naquele local onde ela está ouvindo, seja no trabalho, seja na sua casa, aonde quer que ela vai estar ouvindo, Pai, que o Senhor encha esse lugar com a sua presença nesse momento, Pai, e que o Senhor coloque, Pai, um novo pensamento nessa pessoa, que o Senhor coloque uma nova forma de viver, Pai, que o Senhor coloque palavras na boca dela, Pai, pois onde ela andar a partir de agora, ela vai falar do amor de Cristo, Pai, aonde ela andar, ela vai falar daquilo que ela experimentou com o Senhor, Pai, aonde ela andar, ela vai resplandecer a Tua glória, Senhor. Mas ajude-o, Pai. Nós sabemos que a caminhada não é fácil, Pai. Nós sabemos que nada é tão tranquilo, porque o inferno afronta-nos a todo tempo, Senhor. Então que o Senhor esteja ajudando, Pai, que o Senhor seja um Pai verdadeiro, para instruir, para cuidar, para mostrar o caminho, Pai, para falar por onde deve andar, para falar aquilo que deve ser falado, para dar condições, Pai, e que o Senhor possa, Pai, acima de tudo, Pai, fazer com que este seu filho, Pai, possa andar até chegar na eternidade com o Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para a vida dessa pessoa que está assistindo isto agora, Pai, e que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas na vida deles, Pai,
Além de alcançar este homem, Pai, alcança suas esposas, as mulheres que te rodeiam, Pai, os seus filhos, as suas proles, Pai, a sua casa, Pai, e tudo aquilo que estiver próximo deles, Pai. Que eles entendam que tudo que eles têm é do Senhor, Pai, e que tudo possa ser consagrado a Ti, Pai, para que o Senhor possa estar com as suas poderosas mãos sobre todas as coisas, Pai, e que o Senhor possa, acima de tudo, Pai, deixar com que o seu filho, Pai, possa agir em Teu nome, Senhor, possa agir em Teu nome com o auxílio do Espírito Santo, Pai, e que Ele possa, Pai, acima de tudo, Pai, levar a nossa imagem, Pai. Sim, a nossa imagem, pois eu também carrego a sua bandeira, Senhor, e que o seu evangelho, Jesus, seja levado por esta pessoa que está ouvindo neste momento e que possa, Pai, acima de tudo, alcançar outras e outras vidas, Pai. E assim conseguimos, como um exército do Senhor, nos colocarmos de pé contra as maldades do inferno, Pai. Eu te louvo e te agradeço por este momento que eu estou tendo com o meu irmão, Pai, e que o Senhor possa nos proporcionar muitos e muitos momentos, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Meu irmão, guarde essa palavra no seu coração e que você possa, acima de tudo, estar praticando toda essa palavra. Um grande abraço e que Deus te abençoe.